O Evangelho de Maria, apesar de ter se preservado em fragmentos, oferece uma janela singular para conflitos de autoridade nos primórdios do movimento cristão. Temos ele em 3 versões, na verdade. O fragmento mais completo é uma tradução copta adquirida por um colecionador de Berlim em 1896. Ele comprou de um negociador lá no Cairo, no Egito. Enquanto os outros 2 fragmentos são muito mais antigos, eles datam provavelmente do século II, mas eles não acrescentam muitos trechos significativos a essa versão maior. O que sobreviveu do texto começa no capítulo 4 somente, e calcula-se que a gente tem um pouco menos da metade do texto original. Este documento não é um evangelho no sentido biográfico dos textos canônicos. Ele é sim um evangelho no sentido primordial da palavra. Ele é uma boa nova, entre aspas. Ou seja, uma mensagem redentora e misteriosa que foi comunicada através da figura sobrenatural de Cristo para os seus apóstolos. E a análise do seu conteúdo revela não apenas uma sofisticada estruturação teológica fundida com conceitos de filosofia grega, filosofia ética principalmente, mas também uma luta de política sexual pela liderança e voz no interior da comunidade religiosa, colocando em confronto direto as figuras de Maria Madalena e de Pedro. E a autoridade eclesiástica feminina é o eixo central desse texto. É provável que esse texto teve a autoria de uma mulher ou foi ditado por uma mulher para alguém, ou sua origem ocorre numa congregação onde mulheres detinham posições de poder. Isso é algo que a gente consegue inferir a partir do próprio conteúdo da narrativa. E a Maria aqui retratada é identificada como Maria de Magdala, a mesma que andou com Cristo e serviu de primeira testemunha da ressurreição. Em demais textos apócrifos como Pistis Sophia e o Evangelho de Filipe, ela é constantemente elevada à condição de figura especial dentro do círculo de Cristo. E é reiterado que, eu cito, ninguém foi tão amado por Cristo quanto Maria Madalena. E essa proeminência sugere a existência de congregações que a consideravam a legítima sucessora de Jesus, e a posição a Pedro, que posteriormente foi instituído como a pedra central da Igreja Católica e seu primeiro Papa, inclusive. A construção literária desses personagens ao longo de 3 séculos aqui se torna reveladora, porque Simão Pedro é um camarada irracível e retratado como alguém raivoso. Esse temperamento, afinal, foi algo que o levou a cortar a orelha de um homem para defender Jesus no episódio famoso de João 18, de 10 a 14. E Maria, em contraste, é uma sábia. Ela é serena, ela é detentora da apatheia, para a gente falar em termos gregos. E ela não teme fazer perguntas que constrangem os seus interlocutores, incorporando assim ideais da filosofia grega num ambiente de tradição judaica. E para ela não existe tabus e não existe hierarquias entre homens e mulheres. A sua versão da doutrina cristã transcende diferenças sexuais e considera seres humanos como entes espirituais iguais frente à esfera divina. Porque o ser humano é uma alma. O seu corpo material é só um detalhe sem muita substancialidade. E a natureza grega desse evangelho é o primeiro dado de interesse para nós. Sua linguagem e seus conceitos em si são profundamente influenciados pelo médio-platonismo, pelo estoicismo e pelo hermetismo, sobre o qual a gente ainda vai falar no futuro. E Deus é referido aqui exclusivamente como o bem, ecoando diretamente a filosofia platônica num livro como a República. E os ideais éticos disseminados também. Eles são congruentes com escolas de pensamento em voga na era helenística, sobretudo o estoicismo. Então essa matriz filosófica talvez explique a posterior rejeição e mesmo a difamação da figura de Maria Madalena por parte da Igreja Católica institucionalizada. Porque foi um Papa, o Papa Gregório I, que sem qualquer comprovação retratou essa mulher como uma prostituta arrependida,
perpetuando uma imagem que no fundo não encontra respaldo em qualquer texto bíblico. Então Maria de Magdala, ou Madalena, muito provavelmente era uma mulher endinheirada das altas classes romanas, que dedicou as suas riquezas para apoiar e subsidiar o movimento cristão, e não uma mulher estigmatizada vivendo às margens da sociedade romana. É o exato oposto. E eis mais um dado que nos leva a crer que foram os católicos que atribuíram essa imagem a ela. No cristianismo oriental, essa associação entre Maria e prostituição nunca foi algo ouvido, ela nunca se difundiu, na verdade. E ela permanece como uma figura equiparada a santos e mártires na Grécia e na Rússia ortodoxa atuais, por exemplo. Então esse embate por imagens de Maria Madalena, no fundo, reflete uma luta muito mais ampla de um catolicismo incipiente, que defendia uma autoridade exclusiva de homens, que são os padres da igreja e os papas, contra uma autoridade clerical feminina do cristianismo primitivo. E essa batalha resultou na progressiva marginalização de mulheres, tornando-as, na hierarquia eclesiástica atual, por exemplo, cidadãs de segunda classe em assuntos espirituais. Porque por mais que seu padre fale que goste das suas paroquianas, mulheres eram e continuam sendo no catolicismo, isso que eu falei, cidadãs de segunda classe. Uma madre superior, líder de um convento de freiras, por maior que ele seja, tem menos acesso a rituais do que um simples padre de província, por exemplo. O padre pode administrar a Eucaristia e rezar missas, mas ao mais alto dos cargos femininos, esse tipo de coisa está vedada. Então não foi sempre assim, e a gente vai ver o que teria sido uma doutrina cristã se mulheres mantivessem a sua posição de prestígio sob a autoridade simbólica de Maria Madalena. E eu vou ter que resumir esse texto, eu vou fazer isso a seguir nos próximos 10 minutos. O capítulo 4 começa num cenário onde os discípulos estão em diálogo com Cristo recém-ressurreto, antes, aparentemente, da sua partida para os céus. E eles estão aterrorizados com o fato de que também as suas cabeças podem ser as próximas a rolar. Eles se assustam com a aparição do Cristo ressurreto e fazem uma porção de perguntas sobre o futuro do movimento. E uma dessas perguntas diz respeito à destruição do corpo. E Cristo responde que toda a natureza, não só o seu corpo, mas todas as formações naturais e criaturas coexistem. E elas voltarão às suas próprias raízes, porque a natureza da matéria encontra o seu fim nas raízes da sua própria essência, diz ele. E Cristo aqui cumpre bem a figura de um veiculador de mistérios quando os discípulos aparentemente estão perguntando: nós também vamos ser caçados pelos romanos e vamos ser crucificados ou não? E Simão Pedro aqui pergunta: qual é o pecado do mundo? E novamente a resposta vai ser algo surpreendente. Jesus diz que não existe pecado inerentemente, são as pessoas que recorrem a erros ao praticar ações semelhantes à natureza do adultério, ou do adulterar, do adulteramento de alguma coisa. E a isso chamamos popularmente pecado, diz ele. Ele prossegue dizendo que a matéria infunde em seres de luz as suas paixões, que surgem de algo contrário à sua natureza, causando uma espécie de distúrbio por todo o corpo. E por isso, o Salvador os exorta a terem coragem em confrontarem suas diferentes manifestações passionais. E ele vai elencar uma lista de 7 paixões que são as principais. E ao se despedir sem dar muita resposta no fundo, Cristo manda um salve para todo mundo e dá uma advertência final. Cuidado para que ninguém vos desvie, dizendo: vejam aqui ou vejam ali, pois o Filho do Homem está dentro de vós. Segui-o. Aqueles que o buscam o encontrarão. Ou seja, a possibilidade da salvação reside dentro das pessoas, como princípio mesmo, e não em qualquer parte exterior. Então ele ordena que preguem o evangelho do reino, mas que não estabeleçam regras que vão além daquilo que ele determinou. E isso é uma indireta, claro. Dito isso, ele parte.
E esses são mais dois dados chocantes e diferentes de toda a doutrina ortodoxa até aqui. A salvação está dentro de cada um, como uma forma de gnose, e não há pecado nessa doutrina. E essa é uma doutrina, de novo, do médio platonismo e de alguém como Plotino, muito mais tarde, e que discutimos no vídeo a questão do mal em Plotino. Avante. Os discípulos ficam profundamente decepcionados e começam a chorar, temendo como eles vão conseguir continuar o movimento cristão e pregar para gentios cada vez mais hostis. Então eles se questionam, se não pouparam nem a ele com E maiúsculo, como nos pouparão? E aqui as nossas suspeitas iniciais se conformam. Eles estão só preocupados com a própria pele. Eles menos uma pessoa, que é Maria Madalena. E ela é quem se levanta nesse momento, saúda a todos e pede para não chorarem, pois a graça do Senhor estará com eles. E aí ela começa a explicar o sentido dos ensinamentos do Messias. É algo que esses caras, os demais, parecem ter sido incapazes de entender, mesmo andando 24 horas por dia ao lado de Jesus. E essa, como vocês já viram, é uma constante em textos do gnosticismo. A ideia de que você pode ter contato direto com uma fonte de revelação espiritual e ainda ser incapaz de entender a sua mensagem mais básica. Pedro reconhece que Jesus amava Maria mais do que a todos, e ele pede que ela compartilhe as palavras do Salvador que eles não ouviram. E aqui reside uma ideia de que haveria uma mensagem secreta ou apócrifa, passada só para Maria e não para os demais. E Maria começa a relatar uma visão que ela teve. Eu vi o Senhor em uma visão, é assim que ela começa. E ela não vacila, como todos os outros que têm visões na Bíblia canônica. E o divino, que está aparecendo uma visão para ela, reconhece que esse é um sinal da constância de Maria Madalena e elogia: onde está a mente, aí está o tesouro. E Maria então questiona como alguém é capaz de ter uma visão, que é um assunto central para a doutrina cristã, se é algo que acontece através da alma ou através do espírito. Espírito aqui é a mente, é claro, onde ocorre a sua intelecção, onde você pensa. E o Messias responde misteriosamente: nenhum dos dois. Na verdade, é através da mente que está entre os dois âmbitos, o âmbito intelectual e o âmbito espiritual, que a gente tem uma visão. Visões só confirmam o que já existe no mundo das ideias e que pode ser reconhecido por qualquer pessoa nesse mundo. Basta que ela desenvolva as suas capacidades intelectuais e sua sensibilidade pelo espiritual. Para nossa infelicidade, o manuscrito tem páginas faltantes justamente nessa parte, que seria a página 11 até 14, e a gente não sabe como se desenvolve esse relato. No capítulo posterior, o texto começa no meio de um estranho diálogo sobre a alma e os poderes, entre aspas, com que ela se depara na sua ascensão, ou seja, no seu crescimento. Vamos ler isso como um diálogo alegórico, porque aqui poderes significam forças ou dificuldades contra as quais você luta na sua vida e nas suas missões pessoais. E um desses poderes é chamado desejo, que meio que diz à alma: você é minha. É um desejo surgindo na cabeça, te fisgando e te transformando numa espécie de escravo de necessidades que no fundo são falsas, são efêmeras. E a alma responde que ela já serviu ao desejo como uma veste, mas que esse não a reconheceu. Eu estou reproduzindo as palavras do texto, é bem misterioso mesmo o que está escrito aqui. E ao dizer isso, essa alma segue adiante e vai falar com outro terceiro poder que se chama ignorância. E essa ignorância a faz questionar suas próprias certezas, eles debatem por um longo e confuso diálogo, e essa ignorância é superada, e a alma pode ascender ainda mais para um outro estágio. E por aí vai. E quando essa alma encontra o quarto poder, ele é muito mais complexo, porque ele possui 7 formas diferentes. A primeira é trevas, a segunda é desejo, a terceira é ignorância, a quarta é excesso ou zelo pela morte, a quinta é esquecimento ou escravidão ao corpo físico, a sexta é sabedoria da carne e a sétima é ira.
Essas são as 7 potências da ira, vamos dizer, que lembra muito aquela listagem do capítulo 4, que corresponde ao que disse Jesus para os seus discípulos. E aqui o trecho parece esboçar um sistema de ética de alguma vertente cristã que acabou se perdendo no tempo. Só que a gente reconhece essa coisa. A própria ideia dos 7 pecados capitais, que foi formulada fora da Bíblia no fundo, só no século VI, na literatura monástica, ela está já presente aqui numa forma embrionária, vamos dizer. Porque parece haver uma tendência bem antiga no cristianismo e no gnosticismo de sistematizar uma doutrina ética unificada que a gente não acha nos livros da Bíblia. Eles não têm uma doutrina ética tão organizada assim, mas a cultura cristã acabou sendo forçada a tentar sistematizá-la por meio de historietas abstratas desse tipo. E o que nos importa aqui? E a alma diz: o que me prendia está morto, o que me revolvia foi vencido, meu desejo findou e a ignorância morreu. Fui libertada de um mundo em um éon e de um tipo que é superior, e da cadeia do esquecimento que só existe no tempo. E a partir de agora eu alcançarei o meu repouso no silêncio. E aqui acaba o relato dessa visão meio doida que Maria teve e na qual ela conversou com Cristo, supostamente. E a reação dos discípulos é imediata e acaba dividindo eles em 2 grandes grupos. André é um cara que expressa certa incredulidade, dizendo que aqueles ensinamentos são ideias estranhas, para falar o mínimo, e que ele não acredita que o Salvador tenha dito aquele monte de coisas para ela. E Pedro continua e questiona ela com raiva. Ele realmente falou em particular com uma mulher, em vez de falar abertamente para nós? E Maria aqui chora. Ela perde as estribeiras e responde a Pedro: Irmão Pedro, o que pensas? Achas que eu inventei isso no meu coração e que estou mentindo sobre o Salvador? E na última cena, Levi intervém em defesa de Maria, repreendendo Pedro por brigar contra essa companheira de andanças como se ela fosse uma adversária. E Levi conclui exortando todos a envergonhar-se, vestirem a imagem do homem perfeito e, como ordenado, saírem para pregar o evangelho, sem estabelecer nenhuma outra regra ou lei além daquelas ditas pelo Salvador. E diante das palavras de Levi, os discípulos se acalmam e começam a sair para proclamar e pregar o evangelho. E a grande pergunta que fica sem resposta é: pregar qual versão desse evangelho? E com isso eu acabo o relato do Evangelho de Maria. Mas agora vamos falar sobre interpretações possíveis de algumas cenas e o significado mais amplo desse Evangelho. Tem uma estudiosa chamada Karen L. King que explica que a discussão entre os discípulos reflete controvérsias sobre quem compreende verdadeiramente os ensinamentos de Jesus e quem não compreende. E o Evangelho de Maria é o único evangelho cristão primitivo, pelo menos, que chega até nós, que foi atribuído a uma mulher. E aqui Maria é apresentada como uma discípula modelo. Ela não é qualquer mulher, ela tem um caráter estável que os outros não têm e um conhecimento avançado. Enquanto Pedro, por exemplo, não consegue ver além do corpo material e do gênero dela, falhando em compreender a sua natureza espiritual. E Pedro, e por consequência a Igreja Católica, que o elencou como primeiro Papa, é classificada dessa forma. A gente tem que pensar isso a nível institucional e isso como um modelo de liderança. Então a liderança proposta nesse livro deve ser baseada na capacidade de alguém entender os ensinamentos, atender às necessidades dos outros e pregar o Evangelho, e não em distinções materiais ou de gênero. E a questão da suposta identidade gnóstica desse texto é algo fundamental. Aqui não existe qualquer menção a toda aquela cosmologia que a gente falou. Não se fala de Barbelo, não se fala de Aldabaoth, dos arcontes e todo esse panteão de criaturas, embora eu acho muito difícil não fazer relações com a doutrina de salvação do gnosticismo. Porque nessa doutrina a redenção não vem da graça do divino, mas ela vem da busca individual de um fiel
por conhecimento do mundo transcendente e mesmo da natureza. E a soteriologia do Evangelho de Maria não se centra num céu ou no inferno escatológicos, mas numa salvação entendida como compreensão de ensinamentos do Redentor e superação de uma adulteração metafísica, entre aspas. É assim que o pecado é definido aqui, muito interessantemente, como uma corrupção da verdadeira natureza humana. Então se trata de uma salvação que ocorre na sua vida, um reflexo de um estado mental muito próximo a ideias que nós vimos no médio-platonismo e no neoplatonismo. A doutrina da matéria como algo transitório, mesma coisa. Ela não é uma doutrina da ortodoxia cristã, ela é uma doutrina do gnosticismo. E quando o próprio Redentor diz que não existe pecado, a gente deve encarar isso como uma continuação desse mesmo raciocínio. Tudo que existe emana de uma criação fundamentalmente boa. O medo da morte, que é o que mais paralisa esses apóstolos, é o ponto de partida que Maria busca superar ao transmitir os ensinamentos secretos. Parece que é a primeira mensagem que ela tenta passar. E a forma de ela dizer em que medida esses caras todos estão fora de sintonia com uma existência não material e não materialista, que no fundo é o cerne da doutrina cristã verdadeira. Para resumir bem a coisa, os ensinamentos centrais desse Salvador, e aqui curiosamente ele nunca é chamado de Jesus Cristo, só de Salvador, os ensinamentos centrais incluem o seguinte: a natureza material, incluindo o seu corpo e o planeta inteiro, é temporária e se dissolverá nas suas origens. Segundo, o que é chamado de pecado é na verdade um apreço inadequado a essa natureza material e um afastamento consequente de Deus, causado por ignorância e por paixões enganosas. Terceiro, a cura para a morte e doenças da alma vem do conhecimento preciso da verdade e da natureza espiritual humana. Quarto, os discípulos devem buscar a salvação dentro de si mesmos, na sua essência espiritual e não em outras fontes, como rituais, por exemplo. E agora a gente fala sobre o contexto histórico e a possível autoria desse texto. A tradutora desse texto para o inglês situa o Evangelho de Maria no século II já, e ele representa uma forma de cristianismo moldada num ambiente majoritariamente gentil, ou seja, por não-judeus, permeado pela filosofia grega, como eu disse, como o platonismo e o estoicismo, e é por isso que Jesus aqui é chamado de Salvador e Deus é chamado de O Bem. E a autoria é atribuída a Maria, muito provavelmente Madalena, não porque seja ela a autora literal, nem tem como a gente saber isso, mas porque uma comunidade cristã primitiva provavelmente apelou à autoridade apostólica de uma mulher para legitimar os seus ensinamentos, e é esse o nome de mulher que estava no grupo de Jesus que consta nos outros textos mais antigos. E a defesa de Levi e a sua consequente partida para pregar o evangelho, como a gente lê, esboça a possibilidade de um cristianismo alternativo, onde sexo, gênero e mesmo identidade de uma pessoa não determina a integridade espiritual ou a sua capacidade de liderança. Ela sugere uma forma de comunidade que pode ter florescido séculos antes da hegemonia do modelo católico romano. E essa hegemonia tinha parentesco, por exemplo, com o modelo do apóstolo Paulo de igrejas. Em 1 Coríntios 14, não nos esqueçamos, Paulo deixa bem claro que o ideal para os coríntios é silenciar as mulheres no espaço eclesial, para que seus maridos não passem vergonha. Ele fala isso abertamente. E o Evangelho de Maria se afirma, portanto, não só como um repositório de ensinamentos secretos, mas também como um testemunho de uma possível luta histórica por um modelo de igreja que não vingou, que foi substituído por esse modelo paulino e depois pelo modelo católico, onde o clero detentor de autoridade é 100% masculino. E essa rejeição do sacerdócio feminino na Igreja Católica não foi uma invenção de Paulo ou do Papa Gregório I, que foi quem inventou essa ideia de uma Maria Madalena prostituída. Mas foi ele que no século VI realmente consolidou e impôs essa visão
com uma autoridade que ecoaria por séculos e mais séculos. E a sua atitude foi moldada pelo contexto patrístico daquela época, que a gente talvez tenha a chance de discutir um pouquinho mais para frente. Mas, fundamentalmente, essa doutrina se baseava no princípio de que o sacerdote age in persona Christi, diziam eles, que é na pessoa de Cristo. Então, como Cristo era homem, acreditava-se que a representação sacramental, sobretudo na Eucaristia, exigia uma semelhança natural do gênero masculino, vista não como um acidente, mas como uma escolha divina que estabelecia um paradigma sagrado e eterno. E esse argumento parece piada, né? Mas ele foi fundamentado a sério pelos mais renomados padres da Igreja, por Santo Agostinho, inclusive. E Gregório foi motivado a dar um ultimato à autoridade feminina ao ser informado que diaconisas da região da Gália, atual França, estavam batizando pessoas e até mesmo presidindo missas. Chegou uma carta para ele, ele ficou escandalizado e enviou uma carta severa contra vários bispos daquela região, aqui a gente está falando do ano 591, e ordenou o fim imediato dessas práticas, argumentando que elas eram uma transgressão contra o costume e um escândalo para a igreja. Enquanto ele tolerava com relutância que uma leiga batizasse alguém em risco de morte iminente, ele considerava um desvio grave haver uma diaconisa fazendo isso regularmente. E a ideia de uma mulher presidir a Eucaristia para ele era simplesmente abominável. E nessa manobra, Gregório atuou como um agente crucial do patriarcalismo que proliferou em diferentes instâncias culturais posteriores, não só na igreja. A liderança litúrgica feminina, que veio de uma possível vertente pautada na autoridade de Maria, como eu disse, teve atuação possível até o século VI, meio que sumiu da noite para o dia. E ela não é um desenvolvimento antigo, uma coisa que ficou para trás. Porque um papa como Paulo VI, em 1976, escreveu algumas coisas em resposta ao movimento feminista e discussões mesmo dentro de igrejas protestantes sobre a possibilidade de você ter uma pastora. Ele publicou uma declaração chamada Inter Insignioris. Vocês acham isso traduzido em português no site do Vaticano? Inter Insignioris, da Congregação para a Doutrina da Fé, é o seu subtítulo. E esse documento reafirma a proibição lá de trás com 3 argumentos centrais. Primeiro, existe a questão do exemplo de Cristo. Jesus escolheu apenas homens como seus 12 apóstolos, algo que o apócrifo de Maria Madalena questiona, como a gente viu. Segundo argumento, a prática da igreja. A igreja sempre se entendeu vinculada a essa escolha de Cristo. Então, como isso sempre foi o costume, que se mantenha o costume. Terceiro argumento, a igreja é a esposa de Cristo. Então, o sacerdote, como machão, representa Cristo, ou o esposo diante da igreja, que é assim ela, simbolicamente, retratada como a sua esposa. Mais para frente, Papa João Paulo II, em 1994, deu o passo final, tornando a questão inquestionável, diz ele, e definitiva. Na Carta Apostólica Ordinatio Sacerdotalis, ele declara, eu vou citar aqui: portanto, para que seja excluída qualquer dúvida em assunto da máxima importância, que pertence à própria constituição divina da Igreja, em virtude do meu ministério de confirmar os irmãos, declaro que a Igreja não tem absolutamente a faculdade de conferir a ordenação sacerdotal a mulheres e que esta sentença deve ser considerada como definitiva por todos os fiéis da Igreja. Teve que vir o protestantismo para começar a aceitar bispas e pastoras, mas mesmo isso levou séculos para acontecer. No Brasil, a primeira pastora foi ordenada no ano de 1973 na Igreja Metodista, e eu recomendo que você leia um artigo do Wikipedia chamado Ordenação de Mulheres para detalhes de outras denominações. É um artigo bem interessante. Em suma, houve vertentes mais progressivas no cristianismo primitivo, é bastante seguro a gente dizer isso, e elas foram sem exceção suprimidas via um acordo entre o poder da Igreja Católica e o poder político do Império Romano.
catolicismo estava longe de ser a única opção para o movimento cristão, mas ele acabou saindo vencedor.